Cassandra falou ao coro sobre o passado do palácio e o porvir. O coro reconheceu nas palavras de Cassandra a verdade a respeito do passado. Realmente, o rei matou a própria filha. Mas, com o retorno do rei à casa, o coro restabeleceu a lealdade para com ele, acreditando que a paz voltaria para a cidade. Então ele não poderia aceitar aquelas previsões de que mais mortes aconteceriam no palácio e de que a paz não voltaria à cidade. Cassandra sai de cena, deixando o coro tentando conciliar a lealdade dele para com o rei e a esperança com a previsão funesta dela. Até que ele escuta o rei gemendo de dentro do palácio. Ali ele percebeu que aconteceu o pior. Até ele vem a rainha Clitemnestra e diz para ele o que ela fez. Que ela jogou uma rede no rei, prendendo-o, e esfaqueou-o 3 vezes. Ela fala disso com uma soberba de quem, e ela diz, fez um sacrifício a uma divindade. Mas qual divindade? A divindade que habita o palácio, as Erines, as divindades vingadoras. As Erines estavam usando a rainha como suporte delas, porque elas querem mais sangue. Elas nunca se satisfazem. E a rainha disse então que sacrificou o rei com dolo, querendo sacrificar o rei, assim como o rei com dolo tinha sacrificado a própria filha, a Ártemis, sacrificou o próprio rei às Erines, ela diz, e a Zeus subterrâneo, assim como Agamemnon tinha sacrificado Ifigênia a Zeus olímpico e a Ártemis olímpica. O coro fica pasmo com essa atitude da rainha, com essa soberba, com essa cegueira, perdição, átia. E ele pergunta para a rainha se ela não sabe que ela vai ser amaldiçoada pela cidade. Pode ser até expulsa. Ela diz que não vê por que isso vai acontecer. Ela fez o certo. Ela matou aquele que matou a própria filha. Mas a rainha está com os olhos cheios de sangue. O coro vê que ela está tomada pela Irine. O coro fica preocupado com relação ao futuro da cidade. A rainha fala, não se preocupa. A paz vai voltar aqui para a cidade. O coro fica desesperado, né? Ele fica perdido. Vamos ler. Anapestos do coro. A prosperidade brota insaciável a todos os mortais. Por recusa, ninguém a repele de indigitados palácios a dizer: não entres mais aqui.
Os venturosos deram a este homem capturar o país de Príamo e, honrado por Deus, retorna ao lar. Se agora responder por sangue antigo e morto pelas mortes, cobrar punição com outras mortes, que mortal ouvindo isso alardearia ter nascido com incólume destino? O coro está dizendo que a Agamenon foi concedido tomar o país de Príamo. Caso ele pague pela morte que ele causou quando da partida da expedição, ou seja cobrado pelo genocídio dos troianos, que mortal poderia dizer que nasceu com incólume destino, que nasceu com livre de males, quando do momento da morte? Então ele está confiante, ele está excusando as atitudes do rei. Caso ele seja punido, quem mais estará livre de punição? Diálogo dos Coreutas. Agamenon: ó Moi, um golpe certeiro golpeou-me dentro. Silêncio! Quem grita ferido de golpe certeiro? Ó Moi, outra vez outro golpe me atingiu. Agamenon grita 2 vezes. Pelos gritos do rei, parece-me feita a façanha. Decidamos juntos como seria infalível plano. O coro, composto de 12 homens, ele acusa ter ouvido os gritos do Agamenon, reconhece que aquilo foi a realização do que estava previsto, a morte dele. Agora ele vai discutir entre si, né? Seus 12 componentes vão discutir entre si sobre o que fazer. Seguindo a numeração. Eu vos direi a minha proposta, que arautos conclamem aqui cidadãos em prol do palácio. A mim parece que o mais rápido saltemos e flagremos o ato com recém-corrida espada. Eu também participo de tal proposta. Voto por fazer algo e não adiar a ação. Podem-se ver, preludiam executando como que sinais de tirania no país. Esse quarto coro, ouvindo os anteriores, dizendo para se ter uma ação rápida, ele diz: olha aí o início da tirania. Tudo o que eles não querem. Contemporizamos, e os que calcam no chão a glória da pausa não adormecem braços. Não sei com que plano digo ter atinado. Ao agente cabe também planejar antes. Agora eles estão agindo com cautela. Eles estão pensando na necessidade de cautela. Eu também penso assim, já que não posso reerguer outra vez o morto com palavras. Preservando a vida, curvaremos assim aos violadores que dominam o palácio? Então agora ele tem um que diz que é preciso urgência porque o morto não vai voltar à vida com palavras. O outro diz, confirmando o que o anterior, dizendo que eles vão se curvar aos que mataram Agamenon.
Não se pode tolerar. É preferível morrer. A morte é mais doce do que a tirania. Isso aí também está dizendo que da necessidade de agir por eles mesmos, para eles não caírem em tirania. Porque o rei foi morto. Quem vai entrar no lugar dele? Um tirano. Por indícios vindos de gemido, adivinharemos que é morto o rei? Isso aí já está dizendo, será que ele realmente morreu? É preciso, claro, saber para falar disto. Conjectura é diferente de saber claro. Ele está dizendo então que eles estão conjecturando. E é preciso saber claro, saber o que aconteceu. Sigo a maioria ao aprovar isto. Saber claro o que há com o Atrida. Então, por fim, decidiram agir, mas para saber. Quinto episódio. Clitemnestra. Não me envergonho de contradizer muitas palavras antes oportunas. No ataque a inimigos, amigos aparentes, como se armariam ruinosas redes de altura que supere o salto. Aí está dizendo, no ataque a inimigos, que são aparentemente amigos, como se armariam ruinosas redes de altura que supere o salto. Como atirar nele redes tão altas que eles não consigam pular. Este meu combate, não sem plano prévio, pela porfia prístina, veio com o tempo. Ela está dizendo que executou um plano. Fiquei onde bati, com fatos consumados. Fiz de tal modo, e isto não negarei. Ela está dizendo por conta própria, ninguém perguntou nada. A não escapar nem evitar a morte. Ela falou que fez tão bem feito que não deixou chance de fuga. Inextricável rede, tal qual a de peixes, lanço-lhe ao redor rica veste maligna. Firo-o 2 vezes e com 2 gemidos afrouxou membros ali mesmo e prostrado dou-lhe o 3º golpe. Oferenda votiva a quem ela oferece? A Zeus subterrâneo salvador de mortos. Assim caído, expele o seu espírito. Psique é um sopro que sai da boca do homem quando ele morre. E ao jorrar agudo jacto de sangue, o sombrio borrifo de cruentas gotas, bate-me grato como o orvalho de Zeus. Ela está dizendo que o sangue do Agamemnon espirrou nela. E ela diz, grato como o orvalho de Zeus. Ela adorou. Grato como o orvalho de Zeus ao broto na parturição da semente. A semente, parindo o broto, recebe o orvalho, assim como ela recebeu o jato de sangue. Está se comparando a uma planta que acabou de brotar. Ela está considerando que, enfim, olha só, né? Como ela gostou de ter feito isso. Assim sendo, ó veneráveis de Argos, alegraríeis se alegrasseis. Eu alardeio. E se fosse um ato apto libar ao morto, aqui seria justo, mais do que justo. Ele em casa encheu a taça de tantos males ominosos e voltando ele os bebe. Ela está dizendo para os habitantes de Argos se alegrarem. E até que façam libações ao morto. Joguem suas bebidas em homenagem ao morto.
já que o morto fez tantas libações por os males que ele causou. Essa fala da Clitemnestra mostra o que é a cegueira, né? Ela está tomada pelas heridas. Ao coro: pasma-nos tua fala pela audácia, tal palavra ostentas sobre o homem. Tendes-me por mulher imprudente, mas eu com intrépido coração vos digo, cientes, tu queres louvar-me ou repreender? Dá no mesmo. Eis aí Agamenon, meu esposo e morto, façanha desta mão, destra, justo artífice, assim é isto. Ela está rindo da cara do coro. Vocês vão me repreender? Ou vão me louvar? Não faz diferença. Eu já matei o seu rei. O que você vai fazer? Ó mulher, que droga provaste, terrestre comível, ou potável marinha, e perpetraste este sacrifício, e pragas clamadas do povo repeliste, rebateste. Serás sem pátria, pesado é o ódio dos concidadãos. Está perguntando, por que você está fazendo isso? Você receberá pragas do povo, e será exilada. Agora me condenas ao exílio do país, ódio de cidadãos e pragas clamadas do povo. Outrora, nada contrapuseste a este homem que, desatento como da sorte de uma res, sobejando ovelhas nos lanosos rebanhos, sacrificou a própria filha, meu dileto parto, encantador dos ventos trácios. Está dizendo, você está dizendo que eu vou sofrer? Que eu vou passar por acusações? Mas você não acusou o rei quando ele matou a minha filha predileta, como quem matava uma res, uma ovelha. A ele não devias bani-lo desta terra, punindo poluências? Porque quando se mata alguém da família, se fica com poluência, né? Com miasma, que deve ser limpo com a punição. Testemunha de minhas façanhas, tu és áspero juiz. Mas digo-te, faz tais ameaças cônscio de meu preparo em iguais condições. Se por força venceres, domina-me. Se Deus decidir o contrário, aprenderás ainda que tarde a ter prudência. A rainha está dizendo, você está me ameaçando? Se Deus, né, Zeus, te der razão, você vai dominar. Mas se ele me der razão, você vai aprender a ter prudência, a não fazer isso com a sua rainha. Tens soberbos desígnios e palavras arrogantes, assim como o espírito se turva na cruenta sorte. Estria de sangue se vê nos seus olhos estão cheios de sangue. Seu espírito está turvo.
retaliada, carecida de amigos, deves ainda pagar golpe por golpe? Ouves ainda esta lei de meus juramentos, pela perfectiva justiça de minha filha. Agora ela vai dizer o pacto que ela fez com as Erines, para que fosse feita a justiça pela filha dela. Errônia, deusa Ate, né? E Erines, ela fez um pacto com essas duas deusas, a quem eu o imolei. À espera não me pisa o palácio de pavor, enquanto acende fogo em minha lareira. Egisto, benévolo comigo como antes, o nosso não pequeno escudo de audácia. Egisto, sobrinho de Agamenon, se tornou amante de Clitemnestra e com ela matou Agamenon. Jaz, quem ultrajou esta mulher, quem deleitava as Criseidas em Ilion. Jaz, aquele que deleitava as Criseidas, as filhas de Crises em Ilion. Aquele que pegava as mulheres em Ilion. Jaz, esta prisioneira, e adivinha, a Cassandra, matou a Cassandra, sua concubina e profetisa, fiel consorte e co-usuária dos bancos do navio, obtiveram ambos o devido. Ele, desse modo, ela, como o cisne, entoou o último lamento de morte. E Jaz, amante sua, e trouxe-me novo sabor a meus prazeres do leito. Ela está falando agora com ironia da morte do Agamenon, de Cassandra, e de como agora ela experimenta novos prazeres ao leito. O caso está falando do caso dela com Egisto. Feu, que veloz morte sem dor, nem vigília no leito, viria trazendo-nos o eterno sono intérmino. Uma vez morto, o mais benévolo guardião, muito sofrido por uma mulher. Por uma mulher perdeu a vida. Ele agora vai atribuir a morte do Agamenon a Helena. Porque a Clitemnestra acabou de culpar o próprio Agamenon pela morte dele. Para rebater esse argumento, o coro vai culpar a Helena pela guerra e pelas ações erradas feitas pelo Agamenon. Portanto, também a responsabilidade dela quanto à morte do Agamenon. E louca Helena, única, muitíssimas vidas destruíste em Troia, e agora, enfim, inolvidável, coroaste por irremível sangue. Havia já no palácio rixa enraizada, ruína do homem. Já havia uma rixa no palácio entre o rei e a rainha. Isso levou à morte do rei por causa da Helena, que fez com que ele fosse a Troia, antes matando a filha, matasse os homens, pegasse as mulheres. Não implores o quinhão da morte, acabrunhado por isto.
nem voltes a ira contra Helena, dizendo-a homicida, destruidora, única de muitas vidas, de valentes danos, autora de incurável dor. Clitemnestra está defendendo a Helena, está dizendo para o coro não responsabilizar a Helena. Ó Nume, agora o coro ele vai se dirigir ao Nume, que está no palácio, as próprias Erines, que surges no palácio e nos dois natos Tantálidas, Agamemnon e Menelau, descendentes de Tântalo. Dominas. Ó Nume, que surges no palácio e nos dois natos Tantálidas, dominas, por mulheres com igual domínio, cortante de meu coração. Ela de pé sobre o corpo, à maneira de odioso corvo, alardeia e near, díssono hino. O coro agora está trazendo a Helena e Clitemnestra como mulheres que dominam. Em nome das Erines. A Clitemnestra está de pé sobre o corpo, como se fosse um corvo. Agora corrigiste a sentença da boca, ao invocar o nome trinutrido desta estirpe. O nome trinutrido, porque foram 3 as mortes. A da Efigênia, a do Agamemnon e a da Cassandra. Não, minto. Não é isso não. O primeiro crime, que foi o feito pelo Atreu, que serviu os filhos pro Tiestes comer. O segundo crime, a morte da Ifigênia, e o terceiro, a morte do Agamemnon. Os 3 mortos da mesma estirpe, né? A Cassandra não faz parte da estirpe dos Atridas. Agora corrigiste a sentença da boca ao invocar o nome trinutrido desta estirpe. Por ele o desejo sanguinolento na víscera se cria, antes de cessar a antiga dor. Novo cruor. Ele revigora a sua sede de sangue. Sim, louvas grande nome grave na cólera neste palácio. Feu, maligno louvor, insaciável de funesta sorte. Ioie, por Zeus causador de tudo e de tudo autor. O que sem Zeus se dá aos mortais? O que não é pelo poder de Deus? O coro está contrapondo o louvor maligno ao nume do palácio ao louvor a Zeus, que é que dá tudo para os mortais. Ió, nosso rei, como te prantear? De espírito amigo, que dizer? Nesta teia de aranha repousas, expirando a vida por ímpia morte. O Moi, neste repouso indigno, dominado por morte dolosa, por mão com ansípite arma. Julgas ser minha esta façanha, mas não contes que seja eu a esposa de Agamemnon. Mas, na figura da mulher deste morto, o antigo áspero nume, sem oblívio de Atreu cruel festeiro, fez deste homem feito a paga dos jovens noutro sacrifício.
Ela está dizendo que, você está dizendo que fui eu que matei o Agamemnon, você está esquecendo que foi um Númi que estava fazendo o pagar por ter matado, pelo pai dele ter matado os filhos de Tiestes, né? Quem será testemunha de sua inocência desta morte? Porque agora a Clitemnestra está dizendo que ela está dizendo façanha. Não foi algo ruim que ela fez, mas não é responsabilidade dela. Ela está dizendo que não é dela, é do Númi. Quem será testemunha de sua inocência nesta morte? Como do pai proviria cooperante o Númi sem oblívio? O negro Ares age violento com novos congêneres fluxos de sangue, por onde prosseguindo fará justiça ao coalho voraz de jovens. O Coro está dizendo que o Ares age violento, causando a morte. E ó, nosso rei, como te prantear? De espírito amigo, que dizer? Está repetindo uma... Nesta teia de aranha repousas, expirando a vida por ímpia morte. Ó Moi, neste repouso indigno, dominado sob doloroso golpe, golpe doloso, golpe sabendo que era para matar, por mão com insípida arma. Não creio que teve indigna morte. O Coro está dizendo que o rei teve indigna morte. A rainha está discordando. Não é injusto ter dolosa morte. Neste palácio não perpetrou dolosa errônea? Não é injusto que o Agamemnon tenha sido morto, já que ele teve uma ação dolosa contra a própria filha. Contudo, ao meu rebento dele brotado, a planteada Ifigênia, ele fez o que é digno, sofreu o que é digno, e no Hades não alardei, com encífera morte ele pagou o que começou. Falo de engenhosa diligência do pensamento. Não sei aonde me volte ao cair o palácio. Temo o fragor sangrento da chuva, ruinoso ao palácio. Parou a garoa. Justiça se aguça para outro dano nas aguçadeiras do quinhão. Coro teme novas mortes. E ó, terra, agora ele vai invocar a deusa terra, aquela deusa primordial. Tivesses me aceito antes de vê-lo colhido no leito rasteiro de pranteada banheira. Quem o sepultará? Quem o carpirá? Ousarás fazê-lo, massacradora do próprio marido, pranteá-lo e sem justiça pelas grandes proezas celebrar ao espírito ingrata graça? Quem ao proferir com lágrimas elogio fúnebre ao homem divino trabalhará com verdade cordial? O Coro está dizendo, quem vai fazer o que é devido aos mortos, retorná-los à terra, de onde eles vieram? É assim que se deve fazer com os mortos, para que a alma deles fique em paz no Hades. Mas quem vai fazer isso apropriadamente? Essa que acabou de matá-lo? Não te convém cogitar deste cuidado. Por nós tombou, morreu e sepultaremos, não com lamúrias
dos da casa, mas a filha Ifigênia colherá como é preciso. A Clitemnestra falou que ela vai enterrar sem lamúria. Está chamando de lamúria o pranto devido aos mortos. E de novo, relembra a filha morta, dizendo que ela receberá com alegria o pai no Hades. Ao ter-se com o pai, ao veloz curso fluvial das aflições, abraçando-o, beijará. Opróbrio aqui se opõe ao opróbrio. Opróbrio é desonra pública. Difícil de discernir. Pego quem pega. Quem mata, paga. Isso é uma forma de justiça, né? Aquele que fez será punido. Detendo o trono, Zeus sofre quem faz. Essa é a lei. Ele está dizendo a lei de Zeus, que quem faz alguma coisa sofrerá. Quem baniria do palácio o nefasto grão? Atrelou-se a estirpe à perdição. Ele está dizendo que ele está lembrando a rainha que a estirpe continuará tomada pela perdição e que a lei de Zeus, ele relembra, que quem fez, a quem fez caberá punição. Então ele está falando que a rainha será punida. Com toda a verdade, entraste neste oráculo. Eu, tendo feito o pacto com o Nume dos Plistênidas, que é o ancestral dos Atreides. Quero contentar-me com isto. O nome dos Plistênidas é de novo as Erines. Quero contentar-me com isto, ainda que árduo e do porvir, vá deste palácio e a outra gente aflija com o massacre dos seus. Breve parte das posses basta-me. Se afasta do palácio a loucura das mortes mútuas. A rainha está dizendo que ela conseguiu afastar do palácio as mortes. Não haverá mais morte, segundo ela. Porque, segundo ela fez um pacto com o Nume e está dizendo que no porvir vá deste palácio e a outra gente aflija com o massacre dos seus. Que agora esse nome que causa as mortes vá para outro palácio e cause as mortes por lá. A rainha está crente de que é assim que ela responde ao coro quando este diz que o Zeus pune aquele que faz o errado. Né? Então, ficamos por aqui.